Nesse vídeo eu vou trazer para vocês se vale a pena investir em Marfrig pensando em dividendos e por que a ação tem caído tanto, acumulando uma desvalorização de 40% nos últimos 6 meses e de mais de 60% nos últimos 12 meses. Então vamos ao vídeo. Salve, salve investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que antes de continuar, você clica no botãozinho vermelho de inscrever-se para ajudar esse canal, tá bom? E uma dúvida muito comum entre investidores é por que a Marfrig caiu tanto, mais de 60% nos últimos 12 meses. Se você pegar aqui o histórico de Marfrig na pandemia, e esse gráfico obviamente é ajustado pelos dividendos, mas vamos considerar aqui que ela valia algo em torno de 7, 8 reais após o crash. Aí, ali em maio com a recuperação foi para 14 e chegou a subir aqui para casa dos 27, ajustado pelos dividendos. E agora retornou aqui para o mesmo patamar da pandemia, 7, 8 reais, queda de 60%. No último mês subiu bem, 17%, e eu vou te explicar por que ela está subindo bem nesse último mês. Primeiro ponto, para quem não sabe, a Marfrig ela é a líder global na produção de hambúrgueres e é uma das maiores aí em proteína animal, no caso bovina, no mundo. Ela é uma grande exportadora, tem como seu principal destino de exportação os Estados Unidos. Ela está presente ali em mais de 100 países, tem 30 mil colaboradores, 21 unidades de produção bovina. Ela também está segmentada agora na produção e comercialização de alimentos à base vegetal, seguindo uma tendência entre as pessoas, ou seja, um nicho que não concorda com o abate animal. Isso aqui é muito importante para abranger um outro público. A companhia, no dia 20 de janeiro, soltou aqui um comunicado ao mercado informando que o Ministério da Agricultura notificou a empresa recentemente sobre as habilitações de suas plantas para exportação de carne bovina in natura e produtos industrializados, conforme abaixo: habilitação para exportar carne bovina para a Indonésia, habilitação para exportar para Singapura e também para o Canadá. Uma excelente notícia, a companhia conseguindo habilitações para exportação de carne in natura para diversos países do mundo. Isso só denota que a companhia pouco depende do mercado interno. É por isso que, muito embora no passado você vai verificar que a companhia teve alguns momentos de prejuízo, isso ocorreu porque ela ainda não tinha conseguido estabelecer, principalmente com os Estados Unidos, contratos de longo prazo e bem duradouros. Começando aqui a tratar a respeito dos motivos de toda a queda em Marfrig, um primeiro motivo que eu gostaria de destacar aqui para vocês é a compra da BRF. Para quem não sabe, a BRF é uma empresa que tem como marcas a Sadia e a Perdigão. E a Marfrig passou a deter mais de 30% da BRF. Inicialmente ela tinha dito que não iria interferir na administração da companhia, que era um objetivo meramente para a diversificação dos seus investimentos, só que a gente viu que isso não foi verdade, já que a Marfrig, no ano de 2022, passou a indicar membros do conselho de administração da BRF. Então hoje a BRF acaba sendo uma controlada da Marfrig, e o problema é que a BRF tem problemas de governança e até resultados insatisfatórios, e aí o mercado não gostou dessa aquisição. Mas esse é um primeiro ponto que não é um dos mais relevantes aqui para a queda nas ações. O grande problema foram os resultados, mas resultados da Marfrig oriundos de um cenário macroeconômico e global desfavorável. Então nós tivemos queda na receita líquida, o que denota o quê? Queda na demanda por proteína animal do terceiro trimestre de 2021 para o terceiro trimestre de 2022. Houve queda no volume de vendas, como você pode perceber, de 3% e 11% de queda na receita. Houve também queda nas margens por causa da inflação, o custo de produção está muito alto. Além disso, o que afetou negativamente a Marfrig é o fato de que ela não tem frigoríficos disponíveis. Ela compra o gado, faz o abate e depois realiza a venda com o spread. Só que o preço de mercado do gado cresceu quase 15% do terceiro trimestre de 2021 para o terceiro trimestre de 2022. Isso reduz o spread. Olha a queda no spread, 23,6%. Luan, o que seria esse spread? É a diferença entre o preço que a Marfrig compra o gado e depois vende para os Estados Unidos, por exemplo, para o seu cliente destino. Então houve um aumento no preço do gado, até porque o custo de produção aumentou. Isso encarece o operacional da Marfrig e, somado a uma queda na receita, como eu falei aqui para vocês, porque os Estados Unidos teve uma queda pontual de demanda por proteína animal, isso gera o quê? Uma tempestade perfeita para um resultado mais fraco
de Marfrig. E aí, como a cotação acompanha os resultados do lucro, as ações de Marfrig derreteram 40% nos últimos 6 meses e 63% nos últimos 12 meses. Apesar disso, a companhia tem uma alta exposição ao dólar e uma alta exposição a diversos continentes do mundo. Essa diversificação traz uma certa segurança para a Marfrig. Além de não depender tanto do mercado doméstico, ela está posicionada em vários mercados do mundo. Em um cenário de alta no dólar com desvalorização do nosso real, a Marfrig se beneficia, lucrando ainda mais. Vale ainda lembrar que a companhia tem aumentado exportações para a China e a China finalmente está afrouxando a política de Covid-0. Isso reforça a aquisição de proteína animal por aquele país e a Marfrig é uma das exportadoras. E aí, outro ponto a ser destacado aqui para vocês, veja só, diante da aquisição da BRF, hoje a receita da companhia depende muito da BRF. E como eu falei para vocês, os resultados da BRF não foram bons. Olha aqui a queda. Então esse aqui se tornou um risco da Marfrig se posicionar de forma tão relevante na BRF. Mas é como eu sempre digo, o risco é proporcional ao retorno. O risco é a possibilidade de algo acontecer além do esperado. Se você paga um preço muito baixo por um ativo, como diz Howard Marks, o risco acaba sendo compensado. E olha aqui esse gráfico que demonstra a exposição aos Estados Unidos, muito superior ao Brasil e bem superior à China. Então temos aqui os Estados Unidos como principal destino, a maior economia do mundo. Então isso traz uma certa segurança, compensando aqui o risco da BRF, por exemplo. Mas o principal, como eu disse para vocês, é o preço. E por isso eu tenho na carteira, não é recomendação de investimentos, por conta do preço. Em relação a essa retomada nas cotações nos últimos 30 dias, temos como primeiro ponto o programa de recompra de ações, que está vigente ali desde o ano passado. Só vai se encerrar em fevereiro de 2024. 18 meses de duração, que é o máximo, a companhia entende que as suas ações estão baratas. Vale destacar ainda o seguinte, que o Brasil vai continuar sendo um dos principais exportadores de carne bovina para os Estados Unidos no ano de 2023. Assim, é esperado uma retomada na demanda lá nos Estados Unidos. E você já percebe aqui que a Marfrig é extremamente cíclica, de tal modo que ela está muito sujeita ao preço do gado e da demanda por esse gado. Por isso, quando essa demanda cai e o custo de produção sobe, a cotação da empresa também cai. E toda essa alta aqui foi porque entre 2020 e 2021 a companhia acabou tendo uma receita enorme e muito lucro porque havia ali uma demanda muito forte por carne bovina. E como os Estados Unidos é conhecido por ser um país líder no fast food e com a Marfrig a líder na produção e venda de hambúrgueres, ela acabou se beneficiando muito disso. Então, essa é uma ação que você não consegue carregar para o longuíssimo prazo de forma indefinida. Já que você percebe aqui, pegando-se o gráfico de mais de 10 anos de Marfrig, olha só a volatilidade das ações. Só lucra quem consegue comprar quando a companhia está no final do seu ciclo, para iniciar um outro ciclo. Então perceba aqui, entre 2014 e 2018 a companhia não deu nenhum retorno. Agora, quem conseguiu segurar por todo esse tempo e depois segurou a empresa pelo ciclo de alta até 2021 em 3 anos, multiplicou o patrimônio em 317%. Empresas como Marfrig, Vale, Petrobras se submetem a esses ciclos e aí só assim você consegue ganhar dinheiro. Não são empresas anticíclicas como, por exemplo, as transmissoras de energia elétrica, em que você consegue comprar em qualquer cenário macroeconômico e manter indefinidamente na sua carteira. Dessa forma, já antecipo para vocês que ela não pode ser vista como uma empresa da carteira previdenciária. Uma empresa da carteira previdenciária, você não pode ficar se preocupando com os ciclos econômicos, o que não é o caso da Marfrig. É uma empresa da carteira de oportunidades, em que você busca uma alavancagem patrimonial para posterior venda, a fim de alimentar os ativos da carteira previdenciária. Vale ressaltar também que a política de dividendos da companhia não tem nada demais. Ela tem ali um payout mínimo de 25%. Então isso aqui também reforça que ela não deve ser vista como uma empresa da carteira previdenciária. Você vai perceber aqui que ela só voltou a pagar dividendos em 2021, então muito cuidado com essa média aqui que está distorcida. Não olhe para esse dividend yield, ele está muito elevado porque o ano de 2021 foi excepcional para a companhia. Então esse PL extremamente baixo decorre do que aconteceu em 2021 ainda. Então não fique tão otimista assim também. Ainda assim eu entendo que a ação de fato está barata. Não é recomendação. E por que eu entendo isso? Primeiro, olhando-se aqui para a relação preço-valor patrimonial da companhia, o patamar atual é extremamente baixo. Muito mais baixo do que em anos anteriores. Até aqui em 2016, quando a companhia teve prejuízo, ela negociava 10 vezes seu patrimônio líquido. O PL também está baixo, mas aqui tivemos momentos de PL negativo.
então não dá para considerar o PL. O que devemos considerar como indicador para a valuation da companhia é a relação EV sobre EBIT, que está ali na casa dos 4 até 5. É uma companhia considerada descontada. Ainda precisamos aguardar os resultados do quarto trimestre para a consolidação desse indicador. É claro que as margens da companhia são baixas, é um setor bastante competitivo, por isso também deve compor uma carteira de oportunidade. Você não deve colocar um percentual muito grande da sua carteira numa empresa dessa, com margens baixas, e que também tem indicador de endividamento alto. Ela tem aqui um indicador dívida líquida sobre EBIT de 3,27 vezes. Uma dívida relativamente alta. A relação dívida líquida sobre patrimônio líquido é de 6 vezes, é muito alta. A gente busca uma relação aqui de no máximo 2 vezes no geral. Então, outro risco associado à companhia é o seu endividamento, que cresce conforme o ciclo por proteína animal segue em queda. Apesar de possuírem aqui negócios distintos, principalmente Minerva e Marfrig, se você for fazer um comparativo aqui de indicadores, você vai perceber que a maioria dos indicadores aqui, quem vence é a Marfrig entre essas 3 empresas do setor de proteína animal. Exceto aqui nos indicadores de eficiência, a JBS acaba vencendo. Vale ressaltar que diante dos dividendos excepcionais que a companhia acabou pagando, eu recebi ali mais de R$2.000 das 2.500 ações de Marfrig. E com isso, eu não reapliquei os dividendos na companhia para não aumentar ainda mais o meu risco na companhia. Eu peguei esses dividendos e comprei uma empresa da carteira previdenciária. E aí minha posição aqui de 2.500 ações eu comprei a 8,16. Hoje a cotação está praticamente no meu preço médio. Cheguei na minha gestão de risco máxima, que seria de 2,5% a 3%. Cheguei a 3%, parei. Não vou aumentar meu risco em Marfrig, que tem nota 7 aqui dentro do checklist do investidor Buy and Hold, porque como eu disse para vocês, é uma empresa da carteira de oportunidade, é uma empresa cíclica e com uma dívida alta. Por isso eu não vou deixar, por exemplo, nota 10 que eu coloco em Alupar, em que eu posso ter aqui um percentual superior. Eu só parei de comprar a Alupar porque de fato ela acabou subindo aqui, chegando a ser cotada aqui nos 9,25. Mas se voltar abaixo dos 9, por exemplo, em Alupar, eu vou voltar a alocar meus recursos. E se você quiser aprender mais sobre investimentos, considere se tornar membro do canal associado Mirai. Você tem acesso a aulas exclusivas da análise fundamentalista, diversos indicadores eu trouxe aqui para vocês, PL, preço ou valor patrimonial, PEG Ratio do Peter Lynch, ROA, ROI, margem líquida, margem financeira. Você também tem acesso aqui às ações norte-americanas, as chamadas stocks que eu estou investindo ou que eu estou de olho. Você tem acesso aqui a aulas sobre small caps. Você tem acesso também à minha carteira do 0 aos 100 mil e lives exclusivas para os membros, onde eu posso tirar suas dúvidas e onde você pode acompanhar a minha carteira. Associado Mirai, você pode cancelar a qualquer momento. Mas já vai deixando aqui nos comentários, você tem Marfrig na sua carteira? É uma empresa que está no seu radar? Conta aqui para a Mirai. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse que é o canal Mirai Investing. Até o próximo vídeo. Fui!